Imagine ser convidado para uma festa luxuosa, onde todos os olhares te pesam, mas não pela sua elegância, simplesmente pela cor da sua pele. É assim que começa a noite de Sofia. Em um ambiente onde o brilho das joias ofusca a humanidade, ela se torna alvo de desprezo e humilhação apenas por ser diferente. Mas o que ninguém esperava era que a verdade sobre quem ela realmente é, e quem é seu marido, faria com que todos ali se calassem e se sentissem pequenos diante de sua verdadeira grandeza. O preconceito se transforma em vergonha, e o poder muda de mãos. Fique descubra como o luxo esconde a verdadeira pobreza de caráter. A festa estava em pleno auge, uma celebração luxuosa onde cada detalhe parecia gritar riqueza e exclusividade. Mas para Sofia, a verdadeira tensão começou assim que cruzou os imponentes portões da mansão. O luxo que a cercava parecia diminuir à medida que os olhares desdenhosos caíam sobre ela, não pelo que vestia, mas pela cor de sua pele. É impressionante como, em pleno século XXI, o preconceito ainda se esconde por trás de sorrisos falsos e palavras melosas. Isabela Mendonça, a anfitriã da noite, foi a primeira a iniciar o que se transformaria em uma avalanche de humilhações. Com uma voz suave e falsa simpatia, ela guiou Sofia pelo salão como se fosse uma exibição exótica para seus convidados. Cada palavra carregada de condescendência. É difícil não se indignar ao ver como uma pessoa pode ser tratada de forma tão cruel, simplesmente por ser diferente. Sofia, uma mulher educada, gentil e claramente desconfortável naquele ambiente, foi submetida a uma série de insultos velados que, aos poucos, a fizeram sentir-se cada vez menor. O que mais me incomoda nessa situação é a maneira como o preconceito se manifesta de forma tão insidiosa. Sofia foi arrastada de grupo em grupo pela anfitriã, Isabela Mendonça, não para ser apresentada com respeito, mas para ser exibida como uma curiosidade, um ser diferente que, segundo Isabela, não pertencia àquele mundo. Isso revela uma verdade desconfortável. Por mais que o mundo tenha avançado em muitas áreas, o racismo ainda está enraizado, até mesmo nos ambientes mais sofisticados. Ao longo do tempo, vimos inúmeras histórias de pessoas que enfrentaram discriminação e preconceito. O que torna essa história particular tão poderosa é o contraste entre a humildade de Sofia e a arrogância daqueles ao seu redor. Ela poderia facilmente ter sucumbido à humilhação. Poderia ter deixado que os olhares e os comentários a quebrassem. Mas, ao invés disso, ela se manteve firme, mesmo quando tudo ao seu redor parecia desmoronar. Depois daquela noite na festa dos Mendonça, a vida de Sofia e Rafael mudou de uma forma que ninguém poderia prever. O choque inicial dos convidados ao descobrir a verdadeira identidade de Rafael foi apenas o começo. A história do que aconteceu na festa se espalhou rapidamente, criando uma onda de repercussões que atingiu tanto o círculo social dos Mendonça quanto o mundo dos negócios. Isabela Mendonça, que sempre foi vista como uma das mulheres mais influentes e poderosas de sua cidade, de repente se viu no centro de um escândalo. Seus amigos e conhecidos começaram a se afastar, não por medo de Sofia e Rafael, mas porque finalmente perceberam que o comportamento preconceituoso e elitista que sempre haviam ignorado não era mais aceitável. O mundo estava mudando, e aqueles que se agarravam a ideias ultrapassadas estavam sendo deixados para trás. A ironia é que, ao tentar humilhar Sofia, Isabela acabou expondo suas próprias falhas e inseguranças. Isso me faz pensar em como o preconceito é, muitas vezes, uma projeção dos próprios medos e inferioridades de quem o pratica. Isabela, com toda a sua riqueza e status, sentiu a necessidade de diminuir outra pessoa para se sentir superior. E, no final, isso acabou destruindo a sua própria reputação. Mas a mudança não parou aí. Rafael, que sempre foi um homem discreto em relação aos seus negócios, começou a usar sua posição para promover a diversidade e a inclusão. Ele implementou políticas em sua empresa que não apenas encorajavam, mas exigiam a contratação e promoção de pessoas de todas as raças e origens. O impacto dessas ações foi significativo, criando um ambiente de trabalho mais justo e igualitário. Sofia, por sua vez, encontrou sua própria voz. Antes daquela noite, ela era uma mulher que, embora forte, ainda se deixava intimidar pelo preconceito ao seu redor. Mas a experiência na festa, combinada com o apoio inabalável de Rafael, a transformou. Ela começou a falar publicamente sobre suas experiências, usando sua história para educar outras pessoas e conscientizar sobre os danos do racismo e da discriminação. Suas palavras, vindas de um lugar de dor, mas também de força, ressoaram com muitas pessoas,
inspirando mudanças em suas próprias vidas. Eu acredito que a história de Sofia e Rafael é um exemplo poderoso de como o preconceito pode ser enfrentado e superado. Eles não apenas sobreviveram àquela noite humilhante, mas emergiram dela mais fortes e determinados a fazer a diferença. Isso nos mostra que, por mais difícil que seja enfrentar o preconceito, é possível transformar a dor em algo positivo. É interessante ver como a diversidade pode revelar o verdadeiro caráter das pessoas. Sofia, que inicialmente se sentiu tão deslocada naquela festa, acabou sendo a pessoa mais forte de todas. Ela mostrou que a dignidade não pode ser comprada, que o respeito não se ganha com títulos ou dinheiro, mas com ações e integridade. Após a noite decisiva na mansão dos Mendonça, a vida de Sofia e Rafael tomou rumos inesperados e ainda mais desafiadores. Com a história de preconceito e superação ecoando pela cidade e além, o casal se viu no centro de um debate muito maior do que poderiam imaginar. A sociedade, que sempre os observou à distância, agora estava dividida entre aqueles que os admiravam pela coragem e aqueles que se sentiam ameaçados pela mudança que eles representavam. Sofia, antes uma mulher reservada, foi catapultada para um papel que jamais havia imaginado: o de uma líder. As pessoas começaram a procurar por ela, querendo ouvir sua história, querendo aprender com sua experiência. Mulheres que haviam enfrentado discriminação e preconceito viram em Sofia um modelo de força e resiliência. Ela, que antes hesitava em se expor, agora entendia a responsabilidade que carregava. Decidiu que usaria sua voz para combater o racismo e as injustiças sociais, não apenas em seu círculo, mas onde quer que pudesse alcançar. O impacto que Sofia começou a ter na comunidade foi imenso. Ela fundou uma organização dedicada a oferecer suporte a mulheres de minorias raciais, criando espaços onde elas pudessem compartilhar suas histórias, encontrar solidariedade e lutar por seus direitos. Para mim, essa transformação é um testemunho do poder que temos de transformar a dor em propósito. Sofia poderia ter se retraído, mas em vez disso, ela escolheu enfrentar de cabeça erguida, usando sua experiência como uma arma contra o preconceito. Enquanto isso, Rafael enfrentava seus próprios desafios. Sua decisão de expor a verdade na festa dos Mendonça fez dele um herói para muitos, mas também atraiu a hostilidade daqueles que se sentiam ameaçados por sua postura. A elite empresarial, acostumada a manter as aparências e a se proteger por trás de uma fachada de polidez, agora via Rafael como um disruptor. Ele era um homem que, em vez de se esconder atrás de sua fortuna, usava seu poder para desafiar o estado das coisas. Rafael começou a receber pressões para que voltasse atrás em suas declarações, para que minimizasse o que havia ocorrido naquela noite. Empresários influentes, que antes o tratavam como igual, agora tentavam dissuadi-lo de continuar com suas iniciativas de inclusão e diversidade. Mas Rafael, fiel aos seus princípios, se recusou a ceder. Ele sabia que o caminho que estava trilhando era o certo, e que mudar a mentalidade de uma sociedade inteira nunca seria fácil. Essa resistência me faz pensar em como as mudanças reais sempre enfrentam oposição. O racismo e a discriminação estão enraizados em estruturas de poder que se beneficiam de manter as coisas como estão. Quando alguém como Rafael surge disposto a desafiar essas estruturas, ele se torna uma ameaça para aqueles que se beneficiam do estado que as coisas estão estabelecidas. Mas a coragem de Rafael em não recuar é uma lição para todos nós. Precisamos estar dispostos a suportar as críticas, as pressões e até mesmo a rejeição se realmente quisermos ver uma mudança significativa no mundo. O casal também se uniu em uma missão pessoal: mostrar que um relacionamento baseado no respeito mútuo, no apoio incondicional e no amor verdadeiro pode superar qualquer obstáculo. Eles começaram a falar abertamente sobre como o racismo e o preconceito social afetam os relacionamentos e como é essencial lutar contra essas forças, não apenas para o bem da sociedade, mas também para proteger as relações que realmente importam. Após a decisão de Rafael e Sofia de se posicionarem publicamente contra o preconceito que enfrentaram, a história deles começou a reverberar de formas inesperadas. O impacto não foi apenas local. A história do casal ganhou proporções nacionais, sendo destacada em veículos de mídia, discussões em redes sociais e debates públicos sobre racismo e desigualdade. Essa exposição colocou Sofia e Rafael em um novo patamar, transformando-os em figuras públicas, representantes de uma luta maior do que eles próprios poderiam imaginar. Sofia, que nunca buscou a fama, se viu diante de um dilema.
De um lado, havia o desejo de retornar à sua vida privada, longe dos holofotes e da constante pressão de ser uma voz ativa em questões sociais. De outro, ela sentia uma responsabilidade crescente, sabendo que sua experiência e sua voz agora eram fundamentais para inspirar e empoderar outras pessoas que enfrentavam discriminação. Esse dilema me faz pensar em como muitas vezes somos colocados em situações que nunca imaginamos, e como a escolha de assumir ou não um papel de liderança pode moldar não apenas nossas vidas, mas também a vida de muitos outros. A vida cotidiana do casal mudou radicalmente. As agendas ficaram mais apertadas, com convites para palestras, entrevistas e eventos que abordavam temas de diversidade e inclusão. Sofia começou a estudar mais sobre questões raciais, género e direitos humanos, querendo estar preparada para o papel que o destino lhe havia atribuído. Para mim, esse momento de dedicação e crescimento pessoal de Sofia é uma prova de sua determinação em fazer a diferença. Ela não queria ser apenas um símbolo. Queria ser uma agente ativa de mudança. Enquanto isso, Rafael, que sempre foi um homem de negócios focado e reservado, se viu navegando por novas águas. A exposição também trouxe riscos para sua empresa, a Oliveira Enterprises. Alguns investidores se mostraram preocupados com o posicionamento firme de Rafael contra o racismo, temendo que isso pudesse afastar parceiros comerciais ou causar boicotes. No entanto, Rafael permaneceu inabalável. Ele acreditava que era possível conciliar sucesso empresarial com princípios éticos sólidos e que a verdadeira força de uma empresa vinha de sua integridade. Essa postura de Rafael é algo que, pessoalmente, admiro profundamente. Em um mundo onde o lucro muitas vezes é priorizado sobre a moralidade, sua decisão de manter suas convicções acima dos interesses financeiros é inspiradora. A postura do casal também começou a influenciar outras empresas. Aos poucos, outras figuras do mundo corporativo começaram a se manifestar contra o racismo e a discriminação, inspirados pela coragem de Rafael. Novas políticas de diversidade e inclusão começaram a ser implementadas, não apenas para melhorar a imagem das empresas, mas também porque líderes começaram a entender que era o caminho certo a seguir. Isso me faz refletir sobre o poder do exemplo. Às vezes, tudo o que precisamos é de alguém que tenha coragem de liderar o caminho e os outros seguirão. Em meio a toda essa turbulência, Sofia e Rafael nunca deixaram de lado a essência de sua relação. Eles se apoiavam mutuamente, encontrando força um no outro para enfrentar os desafios que surgiam. No entanto, a pressão também trouxe momentos difíceis. Havia dias em que a exposição e a luta constante contra o preconceito pesavam, e o casal precisava se lembrar constantemente do motivo pelo qual estavam lutando. Esse aspecto da história deles me lembra que, mesmo nas lutas mais nobres, o cansaço e a dúvida podem surgir. É nessas horas que o apoio de quem amamos se torna essencial para continuarmos firmes em nosso caminho. A transformação que Sofia e Rafael passaram não foi apenas social ou profissional, mas também pessoal. Eles aprenderam a valorizar ainda mais as pequenas coisas, como o tempo em família, os momentos de tranquilidade e a simplicidade da vida que tanto prezavam antes de tudo isso acontecer. Para mim, isso reflete a importância de manter nossos valores e prioridades em foco, mesmo quando o mundo ao nosso redor está em constante mudança. Conforme os meses passavam, a organização fundada por Sofia crescia, e o impacto de seu trabalho era evidente. Mulheres de todas as origens procuravam Sofia, buscando orientação, inspiração e apoio. Rafael continuava a expandir sua empresa, mas agora com um foco renovado em responsabilidade social. Ele sabia que o futuro que queria construir era um onde a igualdade e o respeito fossem a base de tudo. Com o passar do tempo, a vida de Sofia e Rafael tomou rumos que eles jamais poderiam imaginar. A organização que Sofia fundou, voltada para a defesa dos direitos das mulheres e o combate ao racismo, floresceu de maneira impressionante. O impacto que ela causou foi além das fronteiras que eles esperavam. Sua voz ecoou em debates internacionais e sua influência chegou até mesmo a órgãos governamentais. Para mim, isso demonstra como um único evento, por mais doloroso que seja, pode ser o catalisador para mudanças que transcendem a própria experiência pessoal. Rafael, por sua vez, tornou-se um exemplo de liderança ética no mundo corporativo. A Oliveira Enterprises não apenas sobreviveu às incertezas iniciais, mas prosperou, tornando-se um modelo de como empresas podem integrar responsabilidade social em sua essência. Ele implementou programas de inclusão e diversidade, tanto dentro da empresa quanto em suas operações externas,
que não só melhoraram a cultura organizacional, mas também impactaram positivamente a comunidade em que atuavam. A decisão de Rafael de se manter fiel aos seus princípios, mesmo diante de pressões econômicas, é algo que eu vejo como uma verdadeira lição de integridade no mundo dos negócios. Por outro lado, Sofia começou a explorar novas formas de expandir seu trabalho. Ela percebeu que a luta contra o racismo e o sexismo precisava ir além de palestras e eventos. Era necessário criar oportunidades reais de educação e empoderamento. Com isso, ela lançou uma série de iniciativas voltadas para a formação de jovens mulheres de comunidades marginalizadas. Esses programas não só ofereciam treinamento profissional, mas também apoio emocional e psicológico, reconhecendo que a autoconfiança e a autoestima são fundamentais para superar as barreiras impostas pela sociedade. A visão de Sofia, de que a mudança real começa com a capacitação e o fortalecimento das pessoas, é algo que ressoa profundamente comigo. É uma abordagem que vai além da caridade e se concentra em construir um futuro mais equitativo e sustentável. Enquanto isso, a relação entre Sofia e Rafael também evoluiu. Eles enfrentaram inúmeros desafios ao longo do caminho, mas cada obstáculo que superaram juntos fortaleceu ainda mais o vínculo entre eles. No entanto, não foram só flores. Houve momentos de tensão, em que a pressão do trabalho e o peso das responsabilidades causaram atritos entre o casal. Essas dificuldades são parte inevitável de qualquer relacionamento, especialmente quando se está na linha de frente de causas tão intensas. Para mim, esses momentos de tensão mostram que o verdadeiro amor não é imune aos desafios, mas sim resiliente o suficiente para enfrentá-los e crescer a partir deles. Um dos momentos mais marcantes dessa fase foi quando Sofia decidiu dar um passo atrás e refletir sobre o futuro. Em meio ao sucesso de suas iniciativas e ao crescente reconhecimento, ela percebeu que estava se distanciando da simplicidade que sempre valorizou. Era como se, ao lutar por algo maior, ela estivesse perdendo parte de si mesma no processo. Essa introspecção a levou a repensar algumas de suas prioridades. Ela e Rafael começaram a passar mais tempo juntos, longe das câmaras e das pressões externas, redescobrindo a importância de se conectarem com suas raízes e com o que realmente importava para eles. Esse retorno à simplicidade, em meio ao caos da vida pública, é algo que eu considero profundamente inspirador. Nos lembra de que, não importa quão longe vamos, é essencial mantermos nossos pés no chão e o coração conectado ao que nos faz felizes. Por fim, o legado de Sofia e Rafael se estendeu de maneiras que eles nunca poderiam ter previsto. A história deles foi contada e recontada, inspirando filmes, documentários e livros que celebravam sua coragem e determinação. Eles se tornaram símbolos de resistência e transformação, mas, mais do que isso, permaneceram fiéis à sua essência. Para mim, essa é a verdadeira vitória. Não se deixar consumir pela fama ou pelo poder, mas sim usar essas ferramentas para fazer o bem e continuar vivendo de acordo com seus valores. A jornada de Sofia e Rafael me faz refletir sobre a importância de cada escolha que fazemos. Cada decisão, por mais pequena que pareça, pode ter repercussões gigantescas, afetando não apenas nossas vidas, mas também as vidas daqueles ao nosso redor. E, no final das contas, o que realmente importa não é o que conquistamos, mas como escolhemos viver e quem nos tornamos ao longo do caminho. Se essa história te tocou de alguma forma, não se esqueça de curtir este vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para mais histórias inspiradoras como essa.